Então, a peça que nós vamos construir hoje é essa bolsinha. Aqui vocês estão vendo, eu estou usando uma alça feita com sintético e também aqui com as ferragens, né? Mas essa alça é um reaproveitamento de uma peça que eu já descartei, uma bolsa que eu não uso mais, que eu já descartei, e coloquei aqui como forma de demonstrar como ficaria, né? Usando aí as ferragens. Mas no decorrer do vídeo você vai ver que eu dei uma sugestão bem prática, simples e barata e muito legal para você fazer uma alcinha aqui sem precisar de nenhuma ferragem. Então, olha lá, ó. Aqui, ó, cabe dinheiro, documento do carro. Aqui cabe o celular. Eu não tô com o celular aqui dentro porque eu tô usando ele para gravar. Aqui fora, ó, o bolsinho onde eu uso para colocar a chave do carro quando eu tô dirigindo e saio do carro. Fica bem prático, eu coloco aqui. O bolsinho da frente aqui com zíper para poder guardar coisinhas aqui, ó, cartão, guardar um dinheiro, um documento, ó, não ter risco de perda, né? Então, ficou dessa forma, essa bolsinha, bem lindinha. Essa é a peça que nós vamos produzir hoje, você vai participar do processo criativo dessa peça. E fica até o final do vídeo, para você ter as medidas exatas, corrigidas, tá bom? Diferentes do que são as medidas do início do vídeo, porque faz parte do processo. E também com a sugestão de uma alça bem mais simples, mais em conta, mas também muito bonitinha e muito versátil. Oi, gente, passando aqui rapidinho para explicar para vocês que esse vídeo hoje, ele é um processo de criação, tá bom? Então, vocês vão ver que eu vou fazer uma medida inicial e vou fazer a tentativa, ver se essa medida de fato vai ser adequada e fazendo os ajustes. Essa peça é uma peça piloto. Eu procurei vários vídeos com modelinhos dessa forma, não consegui encontrar da forma que me interessasse o modelo, alguns que o modelo era bem próximo ao que eu queria, era pago o molde, então eles ensinam a fazer, mas não dão as medidas, então esse também é um problema, né? E a gente tem que ir improvisando. Então, eu usei ali a criação de um molde, fiz uma estimativa de algumas medidas, principalmente a parte do fole, mas você vai ver que no decorrer do processo eu tenho que ajustar e ao final do vídeo vocês vão ter as medidas corretas dentro da construção da peça que eu tô construindo nesse vídeo. Então, fiquem até o final, já aproveite, se inscreve, curte, compartilha com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo e espero que vocês gostem dessa forma de vídeo também para mostrar para vocês o processo criativo e dando algumas dicas para você também conseguir construir o seu projetinho aí na sua casa, tá bom? Então, um beijo e vamos lá pro vídeo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arteli Costura Criativa. Eu sou a Lídia e agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu organizei pra gente fazer essa peça dessa bolsinha porta-celular. Não vai precisar vocês imprimirem molde, eu vou passar pra vocês como eu construí o molde dele, é bem facinho. As medidas que eu cheguei foram aqui, ó. Eu cortei primeiro um retângulo, medindo 22 por 13, tá? E arredondei os cantos usando aqui o cone de linha, tá bom? Porque eu passo essa informação específica do que eu usei, qual a medida exata né, dessa curvatura. Porque dependendo do tamanho, né, da abertura dessa curvatura, vai alterar essa medida total aqui, né, do contorno, e daí isso altera a medida do fole de fechamento. Então, para essa peça, nessas medidas totais que eu vou passar para vocês, foi usando essa medida de 22 por 13 e os cantinhos arredondados com o cone de linha, tá bom? Então, só para vocês manterem exatamente a mesma medida. Feito isso, você tem todas as medidas aqui do que você precisa para fazer a bolsinha conforme eu fiz a minha, tá? Então, para fazer o corpinho dela, a gente vai ter que cortar 2 vezes no tecido principal,
para fazer a frente e atrás, né? E 2 vezes no forro e 2 vezes no estruturador que você for usar. Eu, como quem me segue já sabe, eu tenho o estruturador de preferência que eu uso é o TNT 150. Então, como que eu faço a montagem? Eu fixo o tecido no estruturador usando alfinetes, depois eu corto ele um pouquinho maior do que o que eu preciso, pouca coisa. Depois eu venho, coloco o molde, risco, faço a marcação, vou para a máquina, faço a costurinha de segurança bem em cima do risco, assim, ó, aqui por trás vocês vão ver, ó, já tá riscadinho. E depois eu já venho e recorto, ele vai ficar dessa forma, né? Ele já tá quase prontinho, ó, aqui com o TNT e aqui o tecido principal. Dado essa parte pronta, eu venho com o forro. O forro eu também cortei ele um pouquinho maior, porque daí eu vou vir aqui fazer a mesma situação. Eu vou fixar aqui com alfinetes no forro, bem certinho, e daí eu vou pra máquina e vou refazer essa costurinha da beirada aqui, fixando essa parte já estruturada com o forro. Então, ele vai ficar o sanduichinho pronto. Forro, TNT, né, estruturador, que é o meu TNT, e o tecido principal. Se vocês forem fazer usando o estruturador, como a manta R2, como ela tem cola dos dois lados, você já faz esse sanduíche assim, tudo junto, e marca e costura os 3 juntos, tá bom? Vai depender do estruturador que você for usar. Para essa peça, eu também indico usar o feltro. Ele não deixa a peça tão firme, mas dá uma estrutura boa. E como dentro vai ser colocado o celular, aquela textura do feltro, né? Ela já é boa porque ela é macia e já limpa ali o feltro, o celular, tá? Mas daí é uma opção, né? Dependendo né, do que você tem de estruturador, certo? Então, esse aqui é a frente e atrás, vai ser dessa forma. A gente, usando esse mesmo molde aqui, vocês vão marcar, na medida do 22, vocês marcam 15 centímetros e faz aqui uma risca. Dobra, e essa medida aqui é a medida para os bolsos, tanto os externos quanto o interno. Então, para fazer os bolsos, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou precisar, no caso, de 2 tecidos principais, 2 estruturador e 2 forro, para fazer os 2 bolsos externos. Aqui ele já tá estruturado, costurado, falta só fixar agora o forro, mas como esse aqui vai ser feito com zíper, o forro vai ser fixado na colocação do zíper, tá bom? E a mesma coisa esse aqui, eu também vou fazer ele com bolsinho, só que como esse aqui vai ser com fechamento de tic-tac, não tem necessidade de fazer aquela colocação no zíper, mas eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a montagem. Então, pro fole, a gente vai pegar primeiro, eu vou explicar pra vocês a medida da parte de baixo, usando aqui o molde como referência, ó. Então, vai ser todo o fechamento da lateral, do fundo e a outra lateral. Essa medida inicialmente eu tinha feito 43,5, porém depois dos testes, vocês vão ver lá no decorrer da aplicação, essa medida ficou 4 centímetros de largura por 41,5. 41,5, tá bom? Então ficou essa medida. Por 4 centímetros. A mesma situação aqui, ó. Fixei no meu estruturador, vou recortar e depois eu já venho e coloco também o forro. Então, também vai precisar desses três materiais para fazer. Para fazer o fole do canal ali do zíper, que é essa parte daqui para cima, onde vai ser o meu zíper, eu também cortei aqui. Pro fole superior, inicialmente eu tinha marcado 28 centímetros, mas fechou em 26 centímetros. E também eu cortei ele com 4 de largura, só que depois eu dividi ao meio, então ficou 2 partes de 2 centímetros. E depois aqui, ó, eu já fiz a costurinha de segurança, vou cortar separadinho e também vai precisar do forro,
na mesma medida desses 2 pedacinhos. Só que não fixa junto aqui, fixa na hora da colocação do zíper. Olha lá, tá? Então, são esses materiais que a gente vai precisar. E daí, os materiais de acabamento, que vão ser o zíper. Também vamos precisar do viés para fazer os detalhes de acabamento, tá bom? E eu vou fazer também uma alça aqui na lateral. A alcinha vai sair aqui da lateralzinha aqui. Então, eu vou precisar dos tecidinhos para fazer o puxadorzinho na lateral e o tecido que eu vou fazer a alça. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai montar essa alça juntos aí mais pro final do vídeo. Porque essa é uma alça que ela é uma alça bem coringa. Além dela ser muito prática de fazer, super adaptável porque ela é ajustável, ela também não usa nenhuma ferragem, tá bom? É muito simples de fazer e não usa nenhuma ferragem. Então, se você tem as ferragens, se você tem o mosquetão, meia argola, se você tem ali, né, o regulador, sabe usar, quer usar, muito bem, vai enriquecer bastante também a peça. Porém, se você não tem esses materiais ou não sabe utilizar, ou principalmente quer baratear um pouco o custo, mas deixar a peça muito fofinha, muito versátil, essa forma de fazer a alça é bastante prática e atende essa necessidade, tá bom? Então, são esses os materiais pra gente iniciar a montagem. E agora a gente vai pra costura mesmo ali, montando pra vocês irem vendo e a gente ir tirando as dúvidas conforme a gente vai construindo juntos, tá bom? Ai, gente, me desculpa, eu acho que eu deixei a luz apagada na gravação da primeira parte aqui da montagem, mas acredito que ficou suficiente para vocês conseguirem entender, né? Agora eu já acendi a luz aqui que eu tenho, que também não é nada profissional, mas ficou mais claro um pouco. Eu queria aproveitar para mostrar de perto essa estampa, gente. Olha que coisa mais linda, eu sou apaixonada por essa coleção. Ela me lembra, não sei vocês, mas ela para mim, ela me lembra muito aquela arte em vitrais, não é? Só um detalhezinho aí que eu amo nessa estampa, tá bom? Vamos lá pra prática, gente. Desculpa o vídeo um pouquinho mais escuro aí na primeira parte. Pessoal, começou a chover aqui na minha cidade, graças a Deus. Fazia muito tempo que tava sem chuva, mas talvez vocês escutem aí um pouquinho dessa sonoplastia aí, esse ritmo musical da natureza junto, tá bom? Mas tô bem feliz com a chuva. Então aqui, pessoal, ó, parte da frente e da trás já está aqui, ó, prontinho, tá, meninas? O bolso que vai ser com a colocação do botãozinho já tá aqui, ó, prontinho, tá? Daí pra o bolso interno, não mostrei pra vocês, ó, mas é a mesma medida dos bolsos externos, usando o molde na marcação dos 15 centímetros aqui. Eu recortei, só que aqui eu cortei ele já dobrado, tá bom? Que vai ser o bolsinho interno, eu fiz com o tecido do forro da minha bolsa, pra fazer a colocação dele ali na parte antes de montar, tá bom? Então, essa parte que eu não tinha mostrado pra vocês, vocês podem também estar fazendo com outra cor de tecido, como vocês acharem que fica bom essa composição. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma costurinha de pesponto aqui em cima e vou fazer a fixação nela na parte interna aqui, antes de começar a montagem, ó, tá bom? Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. O bolso da colocação do zíper, a gente precisa deixar ele desmontadinho aqui pra fazer a colocação do zíper, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês também, ó, o cone, ó, que eu falei, tá bom? É o cone aqui de linha, esse aqui é um cone de linha de 1.500 metros. Então, ele dá certinho aqui essa medida. Primeiro, começar pela organização dos bolsos. O meu tecidinho do bolso, como eu falei, eu vou fazer aqui a costurinha de pesponto aqui em cima. Feita essa costurinha ali em cima, vou pegar uma das laterais da bolsa e vou fazer a fixação aqui nela. Como que a gente faz? Você vai colocar, pode colocar medindo, se você preferir. Eu vou colocar aqui assim de olho, ó. Ajeita na altura
dos dois lados. E daí eu vou fixar com alfinete aqui por cima, por essa parte. Mas a costura eu vou fazer pelo lado de fora, pra seguir o corpinho da peça, que já tá cortadinho no tamanho bem certinho, ó. Vai ficar aqui esse bolso, e daí aqui por fora eu faço a costurinha. Prontinho, já fiz um bolsinho interno. É uma opção, né? Se você quiser fazer mais bolsos, daria pra fazer um bolso menor aqui ainda, por exemplo, pra cartões. Daria pra fazer outro tipo de bolso, de repente com zíper, alguma coisa. Na outra lateral, você pode ir incrementando sua peça, personalizando, tá bom? Então, aqui já tô com os pedacinhos de viés, o zíper, e vamos pra finalizar essa parte dos bolsos. Então, para fazer a colocação do zíper, a gente vai pegar o pedacinho do zíper suficiente aqui com uma sobrinha. Então, dá mais ou menos uns 15 centímetros. A gente vai colocar aqui direito com direito, passar uma costura. Depois vem com o forro por cima. Se o seu forro tiver uma estampa, é direito com direito, tá bom? Aqui vai ser o direito do tecido, aqui com o direito do forro também, do principal aqui. No meu caso, ele não tem, é um tecido liso, mas é importante você se atentar a isso. Feita a costura aqui, agora a gente vai desvirar, colocar todo mundo lá pra trás, ó, tem que puxar o forrinho pra ficar tudo juntinho aqui. Vamos passar uma costurinha de segurança aqui. Nesse momento, você já costura fixando o forro em toda essa volta aqui também. Ó, já fixou o forro, tá bom? E agora a gente já vai vir aqui com a colocação do viés aqui em cima, por conta que vai ser o viés que vai fazer o acabamento na fixação do bolso na bolsa, no corpo da bolsa. Já pode dobrar ele aqui pra marcar o meio, que facilita. Vinca, né? Não precisa puxar, só dá uma vincadinha. Ele já marca, tá bom? E a gente vai fazer a colocação direta nele aqui, ó, do viés. A gente veste ele no zíper, tá bom? E vamos fazer uma costurinha fixando tudo junto isso aqui na bolsa. Então, eu vou segurar esse aqui com um alfinete temporariamente aqui, pra facilitar pra mim. Ó, coloca na posição certinha aqui no começo. Veste todo ele. E aqui no final também coloco um alfinetinho pra ficar justinho no lugar. Ó, ele tá aqui. E dessa forma a gente vai fixar na bolsa, tá bom? Só que antes disso, vamos colocar o cursor, não esquecer. Porque daí a gente já faz a costura integral, fixando tudinho na bolsa de uma vez só, tá bom? Então, vamos pra colocação do cursor. Colocamos aqui o cursor, deixa ele mais no meio, tá bom? Agora sim a gente vai fazer a fixação nele de uma das laterais aqui. Vou pegar aqui essa que já tem o bolsinho, ó, vamos colocar aqui. Então, agora é a hora da gente fixar tudo certinho. Vamos marcar aqui por trás, ó, que fica mais fácil, por conta da marcação da costura
bom? Se você quiser já tirar esse excesso de tecido aqui, também fica mais fácil. Vamos fazer assim que a gente vai ficar mais visual aí pra vocês. Vamos cortar tudo aqui já. Ó, corta já visualizando a linha da sequência certinha aqui, ó. Tá? Fica mais prático pra mim aqui também, pra vocês aí entenderem. Ó, feita a limpezinha fica melhor, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Encaixa certinho na medida. E já vem fixando com o alfinete. Pra que esse bolso não mexa na hora da costura. Se precisar, a gente ajusta aqui. Vamos fixar no meio primeiro, vai ficar melhor. Aí. E meio aqui pra cima. Ó lá, ficou bem certinho, tá bom? Agora, a gente já vem fazendo a costura fixando o viés aqui. A gente faz 2 costurinhas primeiro no viés. A gente vai fazer uma costurinha na beiradinha, o mais na beiradinha que você conseguir, perto aqui da parte de baixo do zíper. E depois da parte de cima, você já vem e daí faz todo o contorno. Deu pra entender? Vamos lá. A primeira costurinha é mais pra dentro, mais próximo aqui ao zíper. Mais na beirinha do zíper. Certo? Ajeita, mantém bem certinho o teu viés na posição certinha. Cuidado aqui com o cursor, tá? Ó, quando chegar perto, o pezinho joga ele pro outro lado. E faz essa costurinha aqui na beiradinha. Então, ó, já tá fixado aqui. Agora, essa partezinha aqui de cima, pra ela não... Você pode até deixar ela soltinha assim, eu não gosto. Então, eu vou fazer uma costurinha na beiradinha superior, pra não ficar aquela beiradinha solta. E já venho fazendo a costura, fixando tudo aqui. Olha lá, bolsinho fixado em uma das laterais aqui da bolsa. Bom, depois a gente faz bem a limpezinha, tirando qualquer rebarbinha que ficou, tá bom? Pra a gente poder depois fazer a colocação do fole. Mas olha que fofinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer o outro bolsinho. Eu vou colocar e vou passar uma costurinha aqui, direta já, fixando tudo juntinho. Seguindo uma sequência aí pra vocês. Se não ficar claro alguma coisa, pessoal, também aproveita, já me segue lá no Instagram e daí me chama lá pra gente poder conversar e de repente eu esclarecer alguma dúvida pra vocês, tá bom? Então, deixa eu fixar no meio que fica mais estável aqui. Em cima e aqui embaixo. E da mesma forma agora a gente costura unindo o bolso a essa lateral da bolsa. Só que importante é esse aqui agora a gente deixa aberto, tá bom, pessoal? Não costura esse viés agora aqui não. Olha lá, o bolsinho já tá aqui. Então, olha lá, pessoal, o nosso bolsinho ficou assim, tá bom? Olha, optei por fazer ele sem a aba, eu acho que vai ficar bem legal. E até mais simples, então é uma opção pra vocês aí, certo? Lá no início vocês viram que eu tinha colocado com a aba e agora acabei optando por fazer ele aqui, ó, um com zíper e um abertinho pra ficar mais prático aqui. Feito isso, a gente vai agora pra montagem, tá? A montagem do zíper, do fole e também
da alça e tudo mais. Então, aqui, gente, ó, a gente vai pegar, primeira parte, essas duas partes do fole que a gente cortou com 28 por 2 centímetros, né? Era 4, dividimos ao meio. Para a colocação do zíper. Então, a gente precisa de um zíper de, no mínimo, 28 centímetros aqui. Vou cortar um pouquinho a mais para facilitar a colocação do cursor, né? Então, vai dar um 30, 32 centímetros aqui de zíper pro fechamento aqui em cima. Olha lá. E vamos fazer a colocação fazer a montagem do zíper. A gente vai pegar uma das partes aqui, vai colocar direito com direito, certo? E vamos fazer uma costurinha fixando todo mundo aqui. Direito com direito ó, o zíper com o direito, o zíper com o direito da estampa externa ali. E vamos à montagem. Direito com direito, tá lá, ó. Agora, a gente vai colocar o forro aqui atrás. A gente coloca, se você tiver, né, o forro com estampa, é direito com o direito, pensando que é com o direito aqui do tecido principal. Olha lá, vai ficar um sanduíche, né? É pequenininho aqui, mas depois vocês vão ver como vai fazer diferença. Vou fixar um com um alfinete aqui para ajudar nesse comecinho. E é importante, ó, que o forro comece na mesma altura do tecido principal ali, ó. Eles estão começando aqui juntinhos. Dá pra ver? Olha lá, ó. Se a gente tirar o zíper daqui da vez, ó, eles estão aqui, ó, na mesma altura. Isso é extremamente importante. Senão, não funciona depois. Na hora da montagem, daí vai dar problema se eles não tiverem na mesma medida. Vamos lá. Feito isso, agora a gente vai virar todo mundo. Vira aqui. Aqui é importante você achar um pouquinho ruim de virar, vai no ferro. Só muito cuidado para não passar o zíper. O zíper, ele é plástico, sintético, então ele derrete bem mais fácil do que o tecido tricoline ou, né, tecido de algodão. Ó, a gente vai virar todo mundo, ó, vai virar o forro também, ó, porque eles vão ficar juntinho assim, ó. Vamos fazer uma costurinha aqui na beirada e vai fixar. Olha lá, vai ficar assim o zíper por fora assim e por dentro assim, ó. Tá bom? Olha lá. Vira todo mundo e vai fixando todo mundo. Agora é hora de ter bastante cuidado aqui pra gente fazer esse detalhe aqui de acabamento interno. Então, junta ali. E aí temos que ir puxando aqui o forro pra ir ficando bem certinho junto com a parte externa. Faz primeiro essa parte para depois você fazer aquele pesponto na beira do zíper, tá bom, gente? Aqui é a parte que, se você fizer
o forrinho um pouquinho maior, facilita, tá bom? Mas eu já gosto de cortar ele assim, é um pouquinho mais difícil na hora de encaixar, mas eu acho que me dá uma noção melhor aqui do acabamento. Se você fizer o forro um pouquinho maior, você coloca ele aqui, tudo que sobrar você corta depois, né? Não tem segredo também, tá? De qualquer forma, o acabamento vai ser por viés nessa beiradinha aqui por dentro. Depois você vai ver que vai cobrir tudo isso aqui. Ó, teve um lugarzinho outro que deu uma passadinha, mas depois, como o acabamento vai ser com o viés, cobre tudo. Não se preocupe. Opa, caiu meu cone. Ó, por fora ele ficou assim, bem bonitinho, né? Olha lá. Agora eu vou passar aqui uma costurinha de pesponto. Mesmo. Olha lá. Quase não dá pra ver por causa da cor. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Direito com direito, costuro, forro atrás, costuro, viro, fixo todo mundo, né? Desviro ali e faço o pesponto. Da mesma forma, com esse cuidado do começo aqui, ó, bater também nesse lado, o lado direito com o lado esquerdo aqui baterem, o direito e esquerdo iguaizinhos aqui. Olha lá, feito aqui, né, a parte do cursor, vamos colocá-lo agora. Não podemos esquecer, gente, senão depois é muito difícil, tem que desmanchar tudo, é terrível. Não sei vocês, mas o que eu mais detesto, eu amo fazer as peças, assim, às vezes eu mudo no meio do caminho as ideias, né, como eu mostrei ali pra vocês que eu acabei optando por não colocar aba, achei que ficou mais versátil sem a aba nesse modelo, apesar de eu gostar muito de pecinhas com aba. Mas o que eu mais detesto, gente, é ter que desfazer uma costura, desfazer a peça, o tecido já esgarça. Às vezes eu prefiro fazer uma peça nova e abandonar aquela. Sei que é errado, mas eu acabo às vezes fazendo. Olha lá. Colocar o cursor. A gente vai fazer agora aqui, tirar todo esse excesso, pra ficar bem ajustadinho. Olha lá. Bem na medidinha que é necessário. Tudo bem? Importante agora a gente colocar aqui do ladinho os puxadores. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o puxadorzinho como viés. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho de viés, mais ou menos aqui uns 5 centímetros. Tá? 2 pedacinhos, na verdade, né? Olha lá, 2 pedacinhos de 5 centímetros. Eu vou dobrar eles aqui ao meio e vou fazer uma alcinha com eles. Vou fazer 2 costurinhas de cada lado aqui. Pode fazer com tecidinho, né? Se você tiver, de repente, um pedacinho de corino, de algum sintético para dar um charminho. Aí, ficam aqueles detalhezinhos que você pode estar colocando na tua peça. Eu vou fazer aqui com o próprio viés, por conta que eu quero compor ali com os detalhes que já foram colocados nos bolsinhos mesmo. E pela praticidade, gente. Olha lá. Feito isso, a gente dobra ao meio. Vou colocar ao lado que tá mais bonitinho aqui. Assim. Dobra ao meio, tá vendo? E vamos fixar aqui bem em cima do zíper aqui, ó. Bem aqui em cima. E vamos fazer uma costurinha de reforço aqui. Ó, ficou assim. Tá vendo? E agora, do outro lado, a mesma coisa.
dobra e vem em cima do cursor, da grimalheira mesmo, ali do zíper, e faz uma costurinha de reforço aqui. Se você for usar ela como uma bolsinha só de mão, aqui vai ser onde vai ser o puxador do zíper. No caso que eu quero usar ela com alça, vai ser aonde eu vou colocar a minha alça removível e ajustável, tá bom? Agora a gente vai vir com a outra parte de baixo ali do nosso, como que chama, gente? Esqueci. Do fole. Lembrei. Ai, vamos lá. Agora a gente vai colocar direito com direito aqui. Olha lá, deu quase exatamente, ó. Tá vendo? Os 4 centímetros dividindo com a montagem do zíper, tudo, olha lá. Ó, deu uma diferencinha mínima aqui. Que é tranquilo isso na hora da colocação. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai agora colocar aqui direito com direito, passar uma costura. Bem fácil, gente. Não se preocupe, vai dar tudo certinho. Só ajeita aqui pra ele ficar bem retinho mesmo, encaixar aqui. Ele vai virar uma peça só. Faz aqui uma costura de um pé de máquina. Entendeu? E agora a gente vem por trás aqui e vai fazer a colocação do nosso forro. Lembrando que esse forro ele tá um pouco mais largo. Lembra que eu não cortei ele exato? Depois a gente faz a limpezinha. E fixa todo mundo aqui. Ó lá, feito esse sanduíche, agora a gente vai virar todo mundo pra lá. Olha aqui a união como fica bonitinho. E aqui a gente já passa um acabamento fazendo uma costura de pesponto aqui. Certo? Pro outro lado, a gente puxa essa parte do fole direito com direito aqui, certo? Olha lá. E faz o mesmo procedimento. Uma costurinha, um pé de máquina aqui, alinha bem, pra ele não ficar torcido. E vamos pra fixação aqui. Agora, a gente tem que lembrar que esse forro aqui, olha, tá assim, né? Aqui ele tá fixado do lado de cá. Então, aqui é o direito dele, certo? Eu vou marcar, como o meu tecido ele não tem estampa para facilitar esse visual, eu vou colocar aqui, ó. Vou riscar com a canetinha que apaga com ferro o lado que ele é o direito, para ficar mais fácil para vocês me acompanharem e para mim mesmo aqui. Então, esse aqui é o direito. Eu preciso colocar também aqui, ó, direito com o direito aqui certinho, ó. Olha lá. Não pode vir torcido, tá bom? Então, você vem aqui e coloca direito com direito. Olha lá, ó. Certo? Direito tá lá, direito aqui. E vamos passar aqui uma costurinha. Ficou lá o sanduichinho. E agora, a gente desvira pra posição de frente lá. Vamos ver se deu tudo certinho, não ficou torcido. Tá vendo? Olha ali, ó. Pra não ficar torcido aqui. Feito isso, agora a gente também vem aqui e passa uma costurinha de pesponto aqui pra dar o acabamento nesse fole, nessa união aqui do fole, né? Acabou aqui desse lado, deu bem certinho. Acho que era mais por conta da curvatura mesmo.
Ó, fechou certinho. Agora a gente corta esse excesso pra deixar todo esse fole posicionado certinho pra montagem agora. Já estamos quase terminando o processo da montagem já, meninas. A colocação do fole, que assim, qualquer diferença, até mesmo da costura, ficou um pouco mais, um pouco menos do que 1 centímetro, nessa união, ele pode dar uma diferença na união ali. A gente vai fazer esse teste. E se der algum problema, né, a gente tem que desmanchar aqui a lateralzinha para poder ajustar o tamanho, tá bom? É chatinho, mas necessário e possível de corrigir. Então, isso é o mais importante. Não se desespere. Vamos lá para a montagem. O que a gente vai ter que fazer aqui? Marcar os 4 lados do meio. Então, a gente vai juntar bem certinho a partir do zíper. Ó, marca bem certinho ali a montagem do zíper, para que o zíper não fique um lado maior do que o outro. Então, a gente vai marcar aqui em cima, o meio, bem marcadinho aqui. Vou marcar com o giz panda, pra não fazer pique nessa parte, ó, porque ela já é bem estreitinha, né? Marca de um lado e marca do outro. Ó, meio aqui em cima, bem marcadinho. Talvez pra vocês não esteja bem visível, eu vou tentar marcar mais forte, ó. E já vem e marca também embaixo. Olha lá. Aqui embaixo eu vou fazer o piquezinho. Que o pique ele fica mais visível na montagem. Só não vou fazer, mas bem pequenininho também, ó. Só não vou fazer lá em cima porque é bem estreitinho. Ó, pequenininho, tá? Agora a gente junta essas duas marcações dos meios, que ó, aqui e ali, ó. E vamos marcar o meio aqui da lateral, ó. Então, aqui tá bem certinho. Agora, a gente vai marcar aqui nesta lateral, então, a lateral aqui, com um piquezinho. Depois, com a colocação do viés de acabamento, esse piquezinho aqui fica bem escondidinho, tá, gente? Não se preocupe. Olha lá, um piquezinho aqui e aqui. Então, tá marcado os 4 lados no fole. Vamos fazer a mesma coisa de marcar os 4 lados aqui nas duas peças, ó. Dobra bem certinho aqui ao meio. E vamos marcar aqui o meio em cima. O meio embaixo. E o meio das laterais. Vamos fazer isso nas duas peças. Marcadinho aqui. E vamos para fazer a montagem agora. Usando bem essa referência das marcações. A parte de cima, vocês vão pegar a marcação aqui bem de cima do zíper. Porém, nós temos que fazer isso no avesso. Olha aqui, ó. Porque nós vamos colocar, ó, direito com direito. Então, vamos marcar aqui, ó, bem certinho a linha aqui que eu fiz com giz, com a marcação do picotezinho ali. Vê o meio aqui. Eu vou fixar aqui com um alfinete. Deixa eu virar aqui pra minha posição da minha mão, senão ele não vai dar bem certinho. Aí. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Essa marcação com o piquezinho ali, ó.
Ajusta bem ali, coloca bem. E já é importante, ó, ter esse cuidado de colocar a beira bem, regula tudo. Ó, aí na posição certa vai. Então, ficou, ó, direito com direito, tá bom? Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com a lateral. Direito com direito. No restante, você vai ver que eu vou usar. Mas para esses 4 pontos, que são os 4 pontos cruciais, assim, eu coloco sempre o alfinete. Olha lá. Mesmo que meu alfinete esteja meio ruim ali. Por quê? Porque para ficar bem fixo, não ter perigo de movimentar nem um pouquinho. Olha lá, os 4 pontos. Agora sim, a gente vem com as fivelinhas, deixa eu pegar as minhas ali, pra gente vendo se vai dar certo o contorno. Por mais que na costura é diferente, mas assim a gente já tem um teste preliminar. Vamos vindo agora assim, colocando para fazer o contorno. Se tiver alguma diferença já aparente nesse processo, a gente já consegue adiantar a correção. A medida, ela foi feita ali bem certinho. Porém, igual eu falo, qualquer diferença que você faça de uma costura ou de algum recorte, ele vai dar diferença. E daí é o problema. Vamos testar aqui. Ó, aqui deu uma diferencinha, olha lá, ó. Vamos ver se isso vai acontecer no demais, porque daí a gente vai acertar isso antes. Vamos ver aqui. Tá me parecendo que o fole ficou um pouquinho maior. Melhor assim, ó, ele tá dando diferença. Então, olha lá, meninas. Fazendo a medida bem certinha aqui, como eu falei pra vocês, eu tô montando essa peça junto, fazendo o processo de criação dela. Então, eu ainda tô testando as medidas, né? Então, aqui, ó, eu precisei diminuir o fole ficou muito grande. Ele terminou agora com um total de 66 centímetros, tá bom? Como eu fiz isso, né, como vocês viram, eu fui colocando aqui, fui medindo. Quando chegou aqui embaixo, eu vim fazendo pelas laterais aqui. Chegou aqui embaixo, ele sobrou. Então, o que que eu fiz? Para facilitar nesse momento, não é o indicado, mas se acontecer, é uma alternativa para vocês. O ideal agora, com as medidas corrigidas que eu vou atualizar para vocês, ele vai fechar certinho. No final, aqui ele ficou sobrando em torno de uns 2 centímetros. Então, eu cortei ao meio, marquei bem certinho e fiz a união exatamente onde teria que ser. Para dar o acabamento nessa união aqui embaixo, eu coloquei o viés, ó, ele ficou assim por fora, ó, quase imperceptível, tá vendo? Então, para não ter que desmanchar aqui no canal do zíper, que é bem mais chatinho, mas deveria ser, né, é o correto, mas essa aqui também é uma opção no plano B. Até porque, como eu falei, essa é uma peça piloto e esse estojinho vai ser para mim mesmo. Então, agora, sendo corrigida as medidas, vamos lá tentar novamente, ver se com 66. Então, eu vou novamente agora, sim, encaixar o fole. Eu vou fazer aqui agora, costurando daqui pra cá e daqui pra lá, tá bom? E vamos ver se vai dar certo. Olha lá, então, ó, com o fole de 65 centímetros no total, ele fechou, ó, bem certinho. Eu fiz ali o arremate embaixo, ó, vou virar aqui pra vocês verem como que vai ficar, né, esse detalhe do acabamento aqui embaixo, da forma que eu fiz pra acertar, tá bom? Muito bem, agora vamos fazer a colocação do outro lado. E já estamos finalizando aqui a parte da montagem. Só vai ficar realmente, daí agora pra gente fazer daí a colocação do viés e, claro, né, a nossa alcinha. Então, vamos encaixar lá.
E vamos com todo carinho, com todo amor. Eu vou abrir aqui o zíper para ficar mais fácil de mexer aqui em cima. Olha lá, certinho. Com o meu pé de máquina, né, com a forma da minha costura aqui, realmente a colocação aqui do fole precisa fechar em 65 centímetros, tá bom? No caso de vocês, pode ser que dependendo da forma que você dê de margem, qual é o teu pezinho de máquina, dê uma diferencinha, gente, né? Não adianta a gente falar que não existe, porque existe essa questão. Mas, ó, feito dessa forma, olha, tá bom? De repente, numa primeira montagem, na primeira peça que você for fazer, você precisa também fazer algum ajustezinho assim, para que se adapte aí à tua forma de costurar. Mas aqui a medida de 65 foi, aqui encaixou perfeitinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer toda essa limpezinha, né, de tecidinhos, de alguma parte maior aqui que tenha ficado de forro, para a colocação do viés, porque a gente vai fechar tudo isso aqui com o viés. Antes, a gente dá uma conferida virando ela aqui ao contrário, né, para frente, para ver se não ficou nenhuma situação ali preocupante que tem que corrigir, né? Então, ó, aqui. Se a gente não precisa refazer alguma situação, tá? Olha lá. Embaixo aqui, dar uma conferidinha sempre antes de colocar o viés, porque o viés daí é o final do final do final. Não vai mexer em mais nada depois que você colocar o viés. Então, é necessário que ele tenha essa certeza aí. Ó, aqui no final, ó, ele não pegou, a costura ficou muito na beiradinha e tá abrindo aqui, ó. Vou fazer uma costura um pouquinho mais pra dentro aqui no fundo, pra não ficar essa beiradinha ali. Então, essas conferidinhas que você tem que fazer. Ó, aqui na lateral também a costura ficou bem na pontinha, eu fiz uma costura de segurança. Vou refazer pra ficar bonitinho no acabamento daí, por mais que a hora que a gente costura o viés, ele faz essa costura um pouquinho mais pra dentro, né? Mas pra não ficar nenhuma dúvida, né? Então a gente já aproveita e já faz. Eu vou passar então aqui, ó, uma costura um pouquinho mais pra dentro, na altura aqui do zíper. Eu fiz a costurinha, ficou bem na beiradinha mesmo. Lados para garantir, até porque a região aqui de esperão ele se força mais, né? Então precisa realmente ter um reforço. E aqui no fundo, que eu também fiz uma costura bem na beiradinha, né? Para fazer essa montagem. E acabou que... Mas agora aqui na colocação do viés, ele reforça todas essas costuras. Então, eu vou fazer a limpeza e vou vir com a colocação do viés. Então, agora vamos para o viés, meus amores. Eu vou fazer rebatendo, tá? Se você se sentir seguro e gostar, né, de fazer ele com a aplicação direta, mas com áreas curvas eu não gosto, não me ajeito com o viés, então eu vou fazer rebatendo. Gente, outra coisa importante, eu não gosto do viés, é difícil, realmente, eu também acho bem difícil, tá, gente? Não vou dizer pra vocês que eu tenho uma grande facilidade com viés. Não, eu preciso de grande concentração.
Mas fechamentos internos, assim, são uma grande oportunidade pra gente treinar o viés. Porque, claro, a gente vai procurar fazer aqui o mais caprichado possível, né? A gente gosta do que a gente faz e a gente faz com muito carinho, muito capricho. Mas nessa parte interna, se ficar um enrugadinho ou outro, ele fica imperceptível, né? Não tem como. A hora que desvira, esse viés aqui ele fica bem escondidinho. Então, às vezes um enrugadinho, alguma coisinha que não fique tão perfeito, não vai aparecer. E então é uma oportunidade bem legal da gente treinar a colocação do viés, tá bom? Então, usem isso também como uma forma de você ir ficando mais segura com o viés. Foi assim que eu fui conseguindo e hoje eu coloco o viés das minhas peças do lado externo com mais facilidade já, né? Não me impeço de fazer uma peça com colocação de viés por medo mais. Ainda é um momento que eu preciso, assim, fazer com bastante calma, né? Bem devagar, tudo. Mas eu já consigo, já faço e fica com um acabamento muito bonito. Então essa colocação aqui interna é ótima pra gente treinar. Então, olha lá, terminado aqui o viés, a gente vai virar pra ver se nenhuma costura ficou, de repente, errada, alguma coisa aqui. Tá bem firminho. O TNT, ele é um estruturador bem forte. Dá bastante resistência aqui na hora de virar. Esse é bem bom porque depois a peça fica bem estruturadinha. Isso que eu gosto do TNT. Parece que não vai ficar estruturado, que ele é fininho, mas ele tem uma estrutura ótima, ótima, gente. Ó, a gente tem que tirar essas rebaribinhas aí, que às vezes fica alguma costura, alguma linhazinha sobrando, né? Olha lá. Confere bem as costuras. Acho que deu tudo certinho aqui. Ai, que fofinho. Olha lá como que tá ficando a minha bolsinha do jeitinho que eu queria, gente. Olha. Projeto realizado com sucesso. Esse que é o gostoso do processo criativo, quando a gente vê que o final ali deu tudo certinho. Tá? Depois dá pra passar ela, pra sentar aqui essas costuras na posição. Tá? Mas ó, ela não é muito larga mesmo, ó, mas ela tem uma profundidade boa, porque a capacidade de coisas que dá pra carregar nela é bem legal, é o jeitinho que eu gosto. Espero que também seja um projeto que vocês gostem e que suas clientes também venham gostar. Agora aqui a alça, gente. Olha, fica assim. A alça eu vou fazer cortando um tecido na medida de 5 centímetros, na largura de 5 centímetros por 1,5 metro, tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu já fiz a minha alça, só vou mostrar aqui pra vocês como que fica na bolsa. Eu cortei um tecido, no caso aqui eu peguei um tecido preto, eu peguei um brim para dar mais estrutura. Cortei ele
na largura de 5 centímetros por 1,5 m. E eu dobrei como um viés, tá? Aqui eu dobrei como um viés, fechei as beiradinhas também pra dentro e fiz a costurinha formando a alça. Olha lá. Como que vai ser a colocação dessa alcinha aqui? Eu vou fazer a passagem dela aqui, ó. Esse aqui, ó, na hora da montagem, eu acabei desregulando ele ficou um pouquinho mais estreito, tá vendo? Ó, esse aqui ficou com um tamanho bem certinho, que precisa mesmo para esse projeto. Esse aqui ficou menor, então ele vai ser mais chatinho de passar. Então, eu vou passar ele primeiro aqui, tá? Vou passar com um passa-fita, daqui a pouquinho já vou mostrar pra vocês, pra passar ele aqui, que ficou bem justinho. E daí, eu vou colocar do lado de cá também, ó. Do lado de cá, ele vai ficar assim, ó. Tipo, ó, vai ser da mesma forma que eu vou fazer lá, só que lá eu vou ter que passar com um alfinetinho, um passa-fita. Passa, e eu tenho aqui um nozinho na ponta, olha lá. Fica assim. Ou eu posso já também fazer da forma assim, passo e amarro por cima aqui, do jeito que você achar mais seguro também. Então, ele fica aqui o nozinho, tá? Daqui no ladinho. E a alça dos dois ladinhos. Essa alça é uma alça removível, porque você pode usar ela só na mão. Também é uma alça ajustável, você pode usar ela da medida que você quiser e não precise de nenhuma ferragem. Eu vou montar aqui e já mostro pra vocês. Então, olha lá, com a alcinha de nozinho dos dois lados, tá? Você pode daí tá ajustando, né? Diminuindo. Se você quer, de repente, deixar mais longa, você deixa toda solta. Se você quer deixar menorzinha, de repente, para carregar no ombro, você pode ajustar ela aqui, fazer um nozinho mais em cima, conforme for aí a sua necessidade, o seu interesse de uso. E ela fica assim, finalizada, o bolsinho de trás, que eu acabei tirando aquela lapelinha aqui, né, a aba. Acho mais prático para colocar, tipo, a chave do carro aqui, mais rápido. Aqui para colocar cartões, dinheiro, né, documento. O celular aqui dentro, né, documento do carro. Então, eu gosto de uma bolsinha assim para sair, não é muito grande, mas cabe essas coisas que a gente obrigatoriamente tem que estar carregando. De repente, um absorvente, né, até um medicamento, alguma coisa a gente consegue colocar aqui e não precisa ficar carregando uma bolsa muito grande que atrapalha a gente. Principalmente eu gosto assim quando vou no mercado, fazer compra no comércio, alguma coisa assim. A gente fica com as mãos livres para mexer e comprar e achar as coisas que a gente gosta, não precisa ficar se preocupando com a bolsa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no final agora as medidas atualizadas, tá bom? Com essa adequação aqui, que daí deu o tamanho certinho do fole. Espero que vocês tenham gostado desse processo de construção, né, com vocês, assim, onde a gente vai criando junto, né, e mostrando pra vocês como que eu cheguei às medidas finais e agora vocês já têm o referencial para construir o de vocês. Muito obrigada, aquele beijo e tchau!